Salve, salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área, para deixar você por dentro das informações do São Paulo. Este é um vídeo de pré-jogo e também de notícias, para deixar você por dentro das informações. Informações importantes sobre o mercado da bola e também jogadores que podem chegar e podem sair do São Paulo. Tudo indica que Juliano Galopo está fechado com o tricolor. O jogador já chegou ao Brasil e já pelo menos tem conversas avançadas com o São Paulo. Não foi publicado nada de forma oficial. O São Paulo também ainda não falou como que conseguiu fazer essa contratação, mas nos próximos minutos, nas próximas horas, o São Paulo deve anunciar o jogador por meio das redes sociais da mídia do São Paulo, tá? Então, pelo Instagram, pelo YouTube ou pelo Twitter, o São Paulo deverá anunciar o jogador. Além disso, também há indícios de que o São Paulo pretende anunciar um patrocinador pontual para esta contratação. A gente ainda não sabe nada a respeito disso. O São Paulo está fazendo um jogo duro para esconder as informações e conseguiram. E a gente vai aguardar e vai deixar você informado assim que sair alguma coisa. Primeiro, a gente vai falar do jogo entre São Paulo e Goiás. É a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o São Paulo tem pelo menos 46,29% de aproveitamento. É um duelo importante para o São Paulo. Joga dentro de casa o jogo neste sábado, às 7 horas da noite, no Morumbi. Cerca de 30 mil ingressos já foram vendidos. Tudo indica que o São Paulo vai ter casa cheia. A gente vai trazer as informações deste jogo agora aqui no Turbina Tricolor. A provável escalação do São Paulo: Jandrei, Diego Costa, Beraldo, Luizão, Gabriel Neves, Patrick, Igor Gomes, Igor Vinícius, Wellington, Caleri e Luciano. Esse deve ser o provável time do São Paulo. Eu acredito que o Rogério Ceni vai dar um pouco de tempo para esses jogadores. Depois, no segundo tempo, dependendo de como o jogo estiver, vai começar a fazer algumas alterações. E aí ele pode descansar o Gabriel Neves para a entrada do Pablo Maia, pode descansar o Wellington para a entrada do Marquinhos como um ala pela esquerda, como ele jogou contra o Inter, e pela direita ele pode até tirar ali o Beraldo e colocar o Rafinha como um terceiro zagueiro. Eu acho que ele ainda vai dar um pouco mais de descanso para o Miranda, que está em fase de recuperação. O Léo está fora de cogitação para este jogo, então esse deve ser o provável time do São Paulo. Pode aparecer também o Rodrigo Nestor no lugar do Luciano e o Patrick um pouco mais à frente. Lembrando que o Luciano jogou, ele com o Nicão, o jogo anterior contra o Internacional, jogou o jogo inteiro. Então pode ser que ele dê tempo ao Patrick desta vez. Na quinta-feira, o Rogério Ceni vai pelo menos colocar o time titular, talvez os melhores jogadores ali da frente, para conseguir a vitória em cima do América Mineiro, que tem o primeiro jogo da Copa do Brasil. E eu vou deixar para você neste vídeo ainda o calendário completo do São Paulo no final deste mês de julho e até o final do mês de agosto. Muitos jogos importantes, então não sai que você vai conferir as informações do calendário da agenda de jogos do São Paulo. Essa deve ser a provável escalação ou o que pode se aproximar daquilo que o Rogério Ceni vai colocar dentro de campo. Escala de arbitragem, a gente vai conferir as informações da escala de arbitragem entre São Paulo e Goiás. Escala de arbitragem: os árbitros principais dessa partida, os auxiliares e também o grupo de arbitragem que estará no comando do VAR. Tá? O árbitro principal é o Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. O assistente número 1, o Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, também é Rio de Janeiro, FIFA. O assistente número 2, o Jean Márcio dos Santos, também do Rio Grande do Norte. O quarto árbitro é o Thiago Lourenço de Matos, de São Paulo. E o árbitro de vídeo é o Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. No AVAR, o André da Silva Bittencourt, também Rio Grande do Sul. E o observador de VAR, o Ítalo Medeiros de Azevedo, do Rio Grande do Norte. O jogo de número 183 da CBF, do sábado às 7 horas da noite no Morumbi, São Paulo e Goiás, pela 19ª rodada do primeiro turno no Campeonato Brasileiro. Informações do mercado da bola: Juliano Galopo. Você conhece o jovem jogador que o São Paulo está contratando? Ainda não tem nada oficial, mas a gente está aguardando, né, notícias aí nos bastidores que o jogador está próximo de ser anunciado pelo São Paulo.
Pelo Transfer Market, o jogador do Banfield, ele tem um valor estimado em 7 milhões de euros, rapaziada. Eu acredito aí que o São Paulo vai pagar por ele pelo menos 5 milhões de dólares, tá? O que valia hoje aí em torno de 32 milhões de reais. O jogador, que é nascido no dia 18/6/1999, tem 23 anos, 1,79 m de altura, é um meia central. Ele joga como segundo volante e meia armador, tá? Não é um primeiro volante como o Rogério Ceni já tinha falado que precisava. É um cara que joga como camisa 8 e camisa 10, tá certo? Ele é natural aí, ele é nacional da Argentina, natural aí de Buenos Aires, galera. As informações do jogador no mercado da bola, né? O jogador que é do Banfield, ele tem um contrato desde 2019 até 31 de dezembro de 2023 e pode chegar ao São Paulo por meio de uma compra, e o São Paulo estuda a maneira para comprar o jogador, né? Ele está no seu maior valor de mercado até o momento, tá? Então ele foi crescendo no valor de mercado desde 2019 até 2022. Ele também tem nacionalidade, além da Argentina, a italiana, tá? É um meio-campo central. O jogador que tem bastante jogos, né? Bastante passagens aí pelo campo. É um jogador artilheiro, consegue marcar gols e também tem muitas características de assistências dentro do campo, tá? Ele tem pelo menos 9 jogos possíveis na Superliga 2022, atuou pelo Banfield também na Sul-Americana e Libertadores. É um jogador que não tem muito costume de tomar cartão, tem apenas um cartão amarelo, tem 3 gols em 7 jogos pela Copa da Superliga 22 e também tem 2 assistências, né? Então, 3 gols, 2 assistências em 7 jogos. A gente consegue ver aí que é um bom jogador, né? Jogador como titular, tem 78% das partidas como titular, 74% de minutos em campo e 45 participações em gols. É um bom jogador, o Juliano Galopo, né? O jogador que tem mais ou menos a posição central ali no meio do campo, é um jogador que ocupa bastante o meio do campo, segundo as informações aqui do mapa de calor do jogador, e também é um volante ofensivo. Quando ele está como segundo volante, ele ataca bastante, mas a posição melhor dele é o meia central, galera. Informações importantes. É um jogador que o São Paulo precisa de um meia, de um camisa 10 que faça a bola chegar com qualidade para o Caleri, para o Luciano, para o Nicão, ou até o próprio Patrick, que às vezes acaba aparecendo dentro da área. Então vamos torcer para que esse jogador seja o diferencial do São Paulo, do Rogério Ceni. Eu acredito que é uma boa contratação, talvez eu não pagaria este valor, eu acho um pouco alto, mas o São Paulo pode estar pretendendo vender esse jogador futuramente. É um jogador de 23 anos, pode sair daqui 3, 4 anos do tricolor, então vamos ver como que vai ser costurado, né, minuciosamente esse contrato do Juliano Galopo, que vem para chegar no São Paulo, que vem para jogar. Pode jogar as fases finais da Copa do Brasil, da Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro. Ainda sobre o mercado da bola, Reinaldo tem sondagens de alguns clubes, tanto do Brasil, da Série A, como também de fora do país. As notícias que estão no OneFootball não cita o nome dos clubes, tá? Mas fala que o Reinaldo tem sondagem, ele está em fim de contrato com o São Paulo, mas aguarda para conversar com o São Paulo para tentar uma renovação. Eu acredito que o Reinaldo deve ficar, porque o Wellington, que era o pretendido para sair do São Paulo, não recebeu nenhuma proposta oficial até o momento. Então provavelmente vai ficar Reinaldo e o Wellington como opção para lateral esquerda. Rafinha deu entrevista a um podcast há algum tempo atrás e disse que estaria no final do ano indo para a Alemanha. Eu até já citei isso em outro vídeo, no vídeo anterior, falando disso, tá? A respeito do elenco do São Paulo. E segundo as informações, o Rafinha tem um fim de contrato com o São Paulo por empréstimo até dezembro de 2022. Então tudo indica que se o São Paulo não fizer um contrato com o Rafinha por mais uma temporada, ele deve retornar para a Alemanha, porque ele tem propostas de 2 clubes lá para fechar a carreira. E ele falou neste podcast
que encerraria a carreira na Alemanha. Também tem informação do Toró. O Toró tem proposta da Grécia e deve deixar o São Paulo. O jogador não agrada, não é utilizado pelo Rogério Ceni e pode estar saindo de graça do São Paulo porque também está em fim de contrato. Igor Vinícius deve renovar contrato com o São Paulo. Já estão em conversas avançadas o staff do Igor Vinícius e também o São Paulo, então tudo indica que ele deve ficar. Ainda mais se a saída do Rafinha se confirmar no final do ano. É um jogador que tem um salário razoável, né? Tá querendo aumento de salário, não é uma das melhores opções, na minha opinião, para lateral direita. Eu espero que o São Paulo vá atrás de outro lateral direito até para a próxima temporada, né? Talvez até o final desse ano ele consiga aí dar conta do recado. As informações também do mercado da bola para os meias do São Paulo. Rodrigo Nestor tem sondagens de clubes da Europa e da MLS, mas não chegou nada ainda para o São Paulo. Rigoni, não está fechado ainda a negociação do Rigoni com o clube da MLS, o Austin FC, mas o clube ainda não desistiu do Rigoni, então eles estão tentando vender um outro jogador que tem lá no elenco do Austin FC e depois o Rigoni pode chegar a ser uma proposta mais viável. Então a gente vai aguardar, a janela abriu agora dia 18, tem bastante tempo ainda para encerrar, então vamos aguardar para ver. O tricolor paulista também está atrás de um zagueiro. As informações de bastidores é que o São Paulo precisa de um zagueiro e está buscando um zagueiro da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tudo indica que é o Kahneman, mas não tem nada garantido, não tem nada oficial falando que é ele. Então a gente vai aguardar e se a gente souber, a gente traz aqui para você. A gente sempre está em busca de informações para deixar você, torcedor, informado. Notícias agora da agenda do São Paulo, do calendário tricolor que eu prometi para você. Falando já do jogo deste sábado. O São Paulo enfrenta o Goiás às 19 horas no Morumbi com transmissão do Premier, tá certo, galera? Somente pela TV fechada, TV de assinatura. No dia 28 de julho, o São Paulo enfrenta o América Mineiro, o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo que acontece às 8 horas da noite no Morumbi, transmissão do Premier e do Sport TV. E além disso, né, tem também a transmissão do Amazon Prime Video. Para você ficar ligado no calendário tricolor e na agenda de jogos, falando destes próximos jogos do São Paulo, incluindo o jogo do Goiás neste sábado. O jogo com transmissão do Premier às 19 horas da noite no Morumbi, São Paulo e Goiás pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No próximo dia 28 de julho, o São Paulo recebe o América Mineiro, o jogo que marca o jogo de ida, o primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil, no Morumbi às 8 horas da noite. Transmissão Sport TV, Premier e Amazon Prime Video. Informações do Campeonato Brasileiro, o segundo turno, volta tudo, né? O São Paulo vai visitar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, transmissão da Rede Globo, jogo às 4 horas da tarde, que marca aí a 20ª rodada do campeonato. No dia 3 de agosto, o São Paulo recebe o Ceará pelo jogo de ida da Copa Sul-Americana, às quartas de finais, também pela Sul-Americana, às 7h15 da noite, com transmissão exclusiva da Comembol TV, somente em TV de assinatura fechada, com o pacote Comembol. No dia 6 de agosto, São Paulo recebe o Flamengo no Campeonato Brasileiro, às 8h30 da noite, o jogo no Morumbi, com transmissão da Rede Globo e do Premier. Dia 10 de agosto, São Paulo visita o Ceará pela Copa Sul-Americana, o segundo jogo das quartas de final, às 7h15 da noite na Arena Castelão, transmissão exclusiva da Comembol TV. No dia 14 de agosto, o São Paulo recebe o Red Bull Bragantino, às 4 horas da tarde no Morumbi, com transmissão exclusiva do Premier e da Rede Globo. No dia 18 de agosto, pela Copa do Brasil, o segundo jogo de volta, o São Paulo visita o América Mineiro, o jogo na Arena Independência às 9 horas da noite, transmissão exclusiva do Sport TV, Premier e Amazon Prime Video.
No dia 21 de agosto, se não mudou a data, São Paulo visita o Santos. Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos às 6 horas da tarde com transmissão exclusiva do Premier. No dia 28 de agosto, que marca o último jogo do mês de agosto, o São Paulo recebe o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, a 24ª rodada, às 4 horas da tarde, com transmissão exclusiva da Rede Globo e do Premier, o jogo no Morumbi. Então, estas são as informações do calendário de jogos e agenda tricolor nesse próximo fim de julho e também o mês todo de agosto. Eu agradeço a sua presença aqui no Turbina Tricolor. Se as informações valeram a pena para você, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Eu preciso muito da sua ajuda e da sua contribuição. Mais uma vez, muito obrigado, que você seja aí abençoado, final de semana alegre e feliz para você e para sua família. Vamos São Paulo mais uma vez, vamos torcer para o Tricolor, cerca de 30 mil torcedores já no Morumbi neste sábado para receber São Paulo e Goiás pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo no Morumbi às 7 da noite com transmissão do Premier. Eu volto para falar do pós-jogo e para deixar você informado sobre o mercado da bola, se surgir alguma coisa nova. Muito obrigado pela sua presença. O São Paulo é o Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve o Tricolor paulista. Forte abraço. Valeu.